Olá pessoal, aqui é o professor Paulo e vamos dar início ao curso de Cálculo Diferencial e Integral 1. Na aula de hoje, nós veremos os números reais, certo? Que é uma aula mais introdutória, certo? E nosso objetivo na aula de hoje não é definir os números reais formalmente, nem nada do tipo, e sim mostrar um pouco de como se chega até os números reais, tá? Já que a gente não vai construir formalmente, mostrar assim por cima como é que seria essa construção, recapitular alguns conjuntos que são importantes e vermos as propriedades, certo? Dos números reais que vão ser importantes para nós, mais precisamente na segunda parte dessa aula. Então, vamos ver algumas coisas sobre conjuntos. Aqui temos aquele diagramazinho clássico que vemos no ensino fundamental médio, que eu tenho os naturais, está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais. A gente está interessado em estudar os números reais, mas vamos dar uma recapitulada nesses caras aqui que vem antes, tá? E ver como é que a gente chega até os números reais. Vamos relembrar algumas coisas sobre conjuntos, alguns conjuntos que são importantes para nós. Primeiro, os naturais, representados pela letra N, que são aqueles números que utilizamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Alguns autores consideram 0 sendo natural e outros não. Aqui a gente vai considerar que é quando quiser botar um conjunto sendo naturais sem um zero, basta botar o asterisco. Os inteiros surge da necessidade de termos os naturais negativos, números que façam com que, quando eu some aqui, dê zero. Então, os inteiros surgem para acontecer isso, e os racionais surgem para fazer o mesmo papel que os inteiros fizeram aqui, sendo que agora para multiplicação. Então, eu quero um número que, quando eu multiplique por algum número inteiro, isso aí resulta em 1, que seria o elemento neutro aqui da multiplicação, certo? Então, os racionais são o quê? São as frações, ou seja, são P sobre Q, tal que o P é um inteiro e o Q também é um inteiro, sendo que ele não pode ter zero, então eu não posso dividir por zero. E os reais é o conjunto que vai compreender todos os números que vamos trabalhar, certo? Se quiser passar mais adiante aqui, teremos os complexos, etc. Então, beleza. Então, os reais é que tem os racionais, são as frações. Sendo que tem uns caras que estão aqui nos reais e que não são racionais. A esses caras chamamos de irracionais. Certo? Perceba que quando eu tenho uma fração e eu botar isso numa representação decimal, eu vou ter o quê? Todos os números que têm representação decimal finita, por exemplo, 1,5, 1,7, 3,4 e assim por diante. E também as dízimas periódicas. E as dízimas periódicas também podem ser transformadas em frações. Já nos irracionais, eu vou ter aqueles números que não estão aqui. Que são quais? Aqueles que possuem uma representação decimal infinita, mas que não é periódica. Certo? Então, assim, vamos falar nessa aula um pouco mais sobre os números reais, as propriedades que eles têm para facilitar a nossa vida daqui para frente. Então, como os números naturais são aqueles que utilizamos para contar, se eu botar essa bolinha aqui como sendo 0 ou 1, tanto faz, essa aqui sendo 1, 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, e aqui não vai acabar, né, já que é os naturais, eu posso representar os naturais desse jeito. Uma bolinha depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra. Certo? Acho que é tranquilo. Então, vamos ver como é que nós podemos construir os inteiros a partir dos naturais. Eu vou e faço os naturais cartesianos naturais
Então, aqui eu boto os naturais. Isso aqui iria continuar. E aqui iria continuar aqui para cima. Isso aqui é o 0, tá? Aqui é o 1, 2, 3 e já vai assim por diante até para cima. Quando eu faço o cartesiano, eu vou ter pares ordenados de naturais, né? Que pode ser representado dessa maneira aqui. Aí, nós colocamos uma coisa que chamamos de relação de equivalência. Mas não precisa saber o que é não. Mas basicamente é empacotar alguns caras que fazem algum sentido. No caso, como nos naturais a gente só tinha a adição, a gente diz que dois pares estão no mesmo pacote se A mais D é igual a B mais C. Mas, professor, de onde é que vem isso? Vem daqui, ó. O que é que isso aqui está dizendo? Que dois caras estão no mesmo pacote quando a diferença entre eles é a mesma. Então, perceba aqui. Todos esses caras que estão nessa linha aqui representam o inteiro zero. Por quê? Porque aqui a gente vai ter o 0, 0. Aqui é o 1, 1. A diferença entre 1 e 1 também é 0. A diferença entre 2 e 2 também é 0. A de 3 e 3 também é 0. Já o menos 1, aqui é o 0, 1, tá? E o menos 2 vai ser o 2, 0. Aqui tá trocado, na verdade, tá? E assim por diante. Então aqui vai ter o 0, o 1, o 2, o 3. E aqui para cima teriam os negativos. Que esse aqui vai ser o 0, 1, o 0, 2, o 0, 3 e assim por diante. Certo? Empacotando todos esses caras aí, nós chegamos aos números inteiros. Tem um pequeno problema aqui que está trocado aqui. Na casa, esse aqui é o 1, esse aqui é o menos 1, aqui é o 2, menos 2. Mas vocês já entenderam como é que faz para chegar nos inteiros aí, através desse empacotamento. E nós podemos também representar os inteiros da mesma maneira que a gente representava os naturais, agora botando eles negativos também, certo? E a gente vai fazer algo parecido para chegar nos racionais. Como? A gente vai fazer esse cartesiano aqui. Então eu pego aqui na primeira coordenada aqui os inteiros. E na segunda, que vai ser nessa vertical, eu vou pegar os inteiros que não são negativos, certo? Então seria o 0, 1, 2, seriam os naturais. E eu vou tirar também o 0, certo? Porque eu não quero dividir por 0. Então, dessa maneira, a gente vai e faz os pares, né? Perceba que essa linha aqui, a que seria do 0, ela não vai estar. Por quê? Porque eu tirei o 0 aqui, certo? Então vai ficar só esses pares aqui, que continua tanto para a direita, quanto para cima, quanto para a esquerda aqui, certo? E agora o que a gente vai empacotar será quem? Será aqueles pares cuja divisão é a mesma, certo? Sendo que como nos inteiros a gente não podia falar de divisão, a gente pode escrever isso na forma de multiplicação dessa maneira. São os pares tal que A vezes D é igual a B vezes C. Que é justamente aquele negócio que a gente via no colégio de meios pelos extremos, não é isso? Então a gente vai dizer que dois pares aqui estão no mesmo pacote quando isso aqui acontece. E quais são os que estão no mesmo pacote? Esse cara aqui seriam os zeros, tá? Porque isso aqui vai ser o 0, 1, isso aqui vai ser o 0, 2, o 0, 3, 0, 4. E 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então isso aqui seria o 0. Esses daqui seria o 1, porque aqui eu tenho 1, 1. Aqui eu tenho 2, 2. Então 2 dividido por 2, 1. 3, 3. 3 dividido por 3, 1. E assim por diante. E aqui eu teria o 2, porque esse aqui é o par 2, 1. 2 dividido por 1 dá 2. Isso aqui é o par 4, 2. 4 dividido por 2 também dá 2. Isso aqui seria a reta que representaria o número 2. E à esquerda teríamos os números negativos, certo? Isso é o que eu estava falando. E você pode ver geometricamente também que cada fração equivalente, né? No caso 1 meio, 2 quartos e assim por diante,
Na verdade, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma semelhança de triângulos. Eu estou só aumentando esse triângulo aqui. No próximo aqui seria um cara maior e maior aqui, mas de forma que as proporções permanecessem sempre as mesmas. E como isso, eu falei que isso aí que queria representar os racionais, eu também posso ver as frações, tá? Aqui eu botei os números negativos. E as frações, como seriam? Da mesma maneira. Por exemplo, essa aqui é a reta que representa um meio. Por quê? Porque tem que passar pelo ordenado com A sendo 1 e B sendo 2, tá? Então, 1, 2, esse cara aqui. Então, a reta que passa por esse cara aqui. Perceba que ele vai passar por esse cara aqui também. E é justamente quem? O 2, 4. 2 quartos também é um meio. E assim por diante. Aqui é a reta que representa o 2 terços. Por quê? Porque passa pelo ponto 2, 3. Essa daqui é do 4 terços, porque passa pelo ponto 4, 3. E assim por diante. E é desse jeito que a gente chega até os números racionais. Certo? Vejamos agora como é que chegamos aos números reais. Finalmente falaremos sobre os números reais, ou como é chamado a reta real. Então, por que chamamos de a reta real? Porque os números reais compreendem todos aqueles números que nós podemos medir. Todo segmento que a gente pode medir, independente do tamanho, vai representar um número real, juntamente com esse segmento negativo, certo? Então, vamos dar uma olhada como é que a gente passa dos números racionais para os reais e por que os reais têm algo que os racionais não têm. Então, aqui tem aquele quadrinho que representa os racionais, como vimos anteriormente. Cada racional corresponde a uma reta que passa por um ponto. Por exemplo, o racional 4 terços, que é uma fração, corresponde à reta que passa pelo segmento, pelo ponto, pelo coordenado 4, 3. Sai da origem, passa pelo 4, 3. Então, o 4 terços é geral que está aqui nessa reta. Assim como nessa outra, que passa pelo 3, 2, é a reta que representaria o 3 meios. Certo? Então, uma coisa interessante que podemos ver aqui é que se pegarmos essa linha verde aqui e traçarmos aqui uma reta para se aproximar da reta real. Perceba aqui que cada uma dessas duas retas intersecta essa reta verde em um ponto, certo? Então, vejamos quem é o 4 terços. 4 terços é 1 mais 1 terço. Quem é 3 meios? 1 mais 1 meio. Com isso, a gente pode ver o quê? Primeiro, que o 4 terços é maior que 1 e menor do que 2, que 1 terço é menor do que 1. E o 3 meios também. Perceba aqui que a reta que representa o 4 terços está entre o 1, aqui, ó, 1 e o 2. Por quê? Porque 4 terços está entre 1 e 2. Da mesma maneira para o 3 meios. E outra coisa que podemos ver é que, como essa reta aqui do 4 terços está mais à esquerda do que a do 3 meios, então o 4 terços é menor do que o 3 meios. O que podemos ver daqui também, porque aqui tem 1 e 1, e eu sei que 1 meio é maior do que 1 terço. Então, 3 meios vai ser maior do que 4 terços, que é a mesma coisa que visualizamos aqui. Então, quando eu faço a intersecção dessa reta verde com essa vermelha, que representa os racionais, eu tenho uma ideia de, aqui o zero, certo? Eu tenho uma ideia do comprimento aqui do 4 terços e do comprimento do 3 meios. Eu sei que se essa reta estiver mais à direita, vai ser maior, e se estiver mais à esquerda, vai ser menor. Se essa reta está para cá, quer dizer que é um número negativo.
Beleza? Perceba que eu botei essa reta aqui. Por que eu botei essa reta aí? Porque aqui está uma unidade para cima, certo? Então aqui seria o 0, aqui seria o 1, aqui seria o 2, o 3. Então, uma unidade acima, eu tenho a minha representação dessas frações na reta. Agora, se eu pegar e botar essa reta verde aqui em cima, o que eu vou ter vai ser a representação dessa reta, vai ser justamente esse número aqui multiplicado pelo número que tem aqui. Então, no caso, como essa reta aqui está pelo 1 aqui, isso aqui é um número real vezes 1. Nessa segunda seria o número real vezes 2. Por exemplo, o 3 meios vezes 2 daria 3, certo? Perceba aqui que quando ela intersecta essa reta aqui de cima, ele está aqui justamente no ponto 3. Da mesma maneira, a reta aqui de cima, seria a reta do 3, é multiplicar por 3. Perceba que o 4 do 3, quando eu multiplico por 3, dá 4. E o 4 é justamente esse ponto aqui. Então, se eu quero pegar uma fração e multiplicar por um número, basta eu ver qual é a reta desse número e fazer a interseção. Tranquilo? O que acontece é que os números racionais, que são onde passam essas retas, apresentam pequenos buracos que nós não conseguimos ver aqui nessa reta. Essa reta aqui, só com os racionais, ela fica incompleta, porque tem alguns segmentos aqui que eu não consigo obter através dessas retas que passam por algum ponto. Como assim, professor? Vou dar um exemplo de um segmento. Se eu pego aqui esse triângulo retângulo, certo? Boto aqui um lado como sendo 1, certo? Seria a mesma coisa de pegar um compasso, por exemplo, e passar aqui boto o eixo aqui no 0 e abro até 1 e faço um círculozinho. E aqui venho até o ponto de tangência aqui, certo? Faço uma tangente e meço novamente com mais um círculozinho desse. De tal forma para construir esse triângulo retângulo. O segmento que eu vou obter aqui vai ser, pelo teorema de Pitágoras, será raiz de 2. Certo? Perceba que o raiz de 2 não pode ser obtido através de nenhuma reta dessa. Por quê? Vamos ver aqui. Se o raiz de 2 pudesse ser obtido através de alguma reta dessa, então existiria um ponto aqui, PQ, que seria o P sobre Q, que seria igual a esse raiz de 2, certo? Perceba que nós podemos pegar esse PQ sendo primos entre si. O que é que significa primos entre si? Significa que o MDC entre eles é 1. Por exemplo, o 3 meios, o 3 e o 2, o MDC é 1. Então eles são primos entre si. O 4 terços também. Então, na verdade, o que eu estou dizendo quando eu falo assim, pegue primos entre si, eu quero dizer que pegue o primeiro ponto que ele intersecta. Que o primeiro ponto que intersectar aqui, nessa reta que representa aquele racional, vai ser justamente a fração em que esses dois são primos entre si. Certo? E lembrando que para ser primos entre si, eles não podem ter nenhum fator primo igual. Todos os fatores deles, quando eu fatoro em fatores primos, todos são diferentes. Ok? Então, daqui, o que é que eu posso fazer aqui? É levar os dois lados ao quadrado, então eu vou ficar com 2 igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado, certo? Daqui, o que é que eu faço? Eu trago esse Q ao quadrado para cá, então vai ficar P ao quadrado igual a 2 vezes Q ao quadrado. E agora, eu olho uma coisa. Eu sei que P é primo entre si com Q, então não tem nenhum fator primo igual. Mas eu sei que esse cara é igual a esse. E esse aqui é 2 vezes alguma coisa. Então, o que é que isso quer dizer?
Isso quer dizer que P ao quadrado é par, certo? Então eu tenho que P ao quadrado é par, sendo que se um número ao quadrado é par, quer dizer que o próprio número também é par. Por quê? Porque se esse número fosse ímpar, o quadrado dele também seria ímpar. Então ele não pode ser ímpar. Então só pode ser par. Certo? Então daqui eu obtenho que P é par. O que é um absurdo. Certo? Então, se é um absurdo, eu não posso ter que o raiz de 2 é escrito dessa forma. Então, o raiz de 2 não pode ter nenhuma reta que passe por algum ponto PQ. Se não tem uma reta, quer dizer que ele não representa nenhum racional. Então, é para cobrir esses buracos que surgem os números reais. Certo? Mais à frente, veremos algumas propriedades, mais precisamente na segunda parte dessa aula, veremos algumas propriedades dos reais que vão ser importantes para nós para estudarmos na disciplina de cálculo. Talvez uma das construções dos reais mais famosas sejam dos cortes de Dedekind. E o que é um corte de Dedekind? Um corte de Dedekind é um conjunto X, tá? Tal que esse X é um subconjunto de racionais que não é vazio. Primeira coisa. Segunda coisa, se eu tenho um elemento de X e um outro elemento, um racional, que é menor do que esse x1, ou seja, um racional menor do que x1, então esse cara também está em x. O que é que isso aqui está querendo dizer? Que para qualquer elemento de x, todos os racionais que são menores do que eles também estão em x. E a terceira diz o seguinte, que se eu tenho um x1 em x, se eu tenho um elemento de x, sempre vai haver um outro elemento também em x que é maior do que ele. Isso aqui quer dizer que o x não tem um maior elemento. Beleza? E quando a gente pega todos os possíveis cortes de Dedekind, a gente chega aos números reais. Os reais são o conjunto de todos os cortes de Dedekind. Mas não precisa olhar para a formalidade aqui tanto não. Mas é interessante ver que o que é que seria um corte de Dedekind, por exemplo? Seria esse conjunto aqui, ó, por exemplo. Se eu pego o x sendo igual a os racionais, tá? Tal que esse Q é menor do que 2. Perceba que satisfaz todos esses aqui. Não é vazio por quê? Porque 1 está aqui, por exemplo. Se eu tenho um elemento aqui, todos os que são menores do que ele também estão aí? Também estão. E também satisfaz isso. Por quê? Porque mesmo que eu pegue 1.9992, o 1.999999 vai estar aqui. Então, para todo elemento que eu pego em x, eu tenho um cara que é maior do que ele que também está em x. E é desse tipo de coisa que surgem os números reais. Porque a gente vai associar cada conjunto desse aqui a como sendo o número real. Então, se eu pego aqui, em vez de um 2, eu boto um R aqui, certo? Que seria, eu quero representar isso aqui como sendo um número real R. Então, esse conjunto aqui de racionais seria o número real R. Então, para cada número real, eu consigo racionais crescendo e chegam cada vez mais próximo do R. Embora os racionais tenham aqueles furos que vimos, quando eu consigo aproximar através de racionais, eu chego ao número real, aos números reais. Certo? Então, intuitivamente, seria isso. E essa questão aqui, de eu conseguir aproximar de racionais, ter um maior elemento ou menor elemento, a gente vai ver com mais calma quando estivermos falando de limites. Vai ser bastante importante nessa hora. Certo? Então, vamos agora para a segunda parte da aula, que a gente vai ver
uma parte mais prática, mais interessante assim, talvez, dos números reais, que vai ser de extrema importância no decorrer do curso.